Bom, então nós vamos falar sobre a aplicação da pena parte 3. Quando eu disser, pode ficar tranquilo. Então, antes de começar essa aula, que é uma das aulas mais importantes do nosso curso e também do curso de Direito, em todos os níveis, porque a aplicação da pena é justamente a sentença, né? Na hora que o momento principal do processo em que ele vai aplicar a sanção penal. É preciso fazer uma recapitulação aqui, e eu vou fazer essa recapitulação usando duas questões como modelo para que vocês saibam como fazer a aplicação da pena. Eu vou transformar essa aplicação da pena num cálculo matemático, tá? E vocês vão verificar que é tranquilo desde que vocês prestem muita atenção. Então vamos para a aplicação da pena parte 3. A questão é o seguinte: Antônio, portador de periculosidade, de bom comportamento social, com 20 anos de idade, reincidente, praticou o crime de extorsão mediante sequestro, tá? Então, vamos colocar aqui, primeiro, os elementos do nosso problema a ser enfrentado. Eu tenho o Antônio. Tá dando para enxergar ou querem que coloque mais? Tá bom? Muito bem. Então, eu tenho periculosidade. Eu tenho bom comportamento. Eu tenho 20 anos de idade. Reincidente. Praticou o crime de extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro está prevista no artigo 159, caput do CP. Tá? Aí, nós vamos só continuar dizendo que esclarece que o crime foi praticado contra ascendente, mas o agente confessou espontaneamente perante a autoridade a prática do referido crime. Ora, crime praticado contra ascendente, mas ele confessou o crime perante a autoridade, confissão espontânea, confessou, tá? Nossa pergunta é: faça a aplicação da pena, item 1, aplique a pena. Item 2, verifique se é possível substituir a pena aplicada por uma privativa de liberdade. Então veja se é possível uma restritiva de direito, né? A transformação da privativa de liberdade por uma restritiva de direito. E qual o regime de cumprimento da pena? Regime de cumprimento da pena. Então eu tenho aplicação da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e o regime, se é o regime fechado, se é o semiaberto, se é o aberto ou qual o regime de aplicação da pena. Ok, então vocês já copiaram o problema, agora eu vou começar a minha classificação. Primeira coisa que você tem que fazer num problema de direito penal de aplicação da pena é classificar os elementos, né? Na questão do Antônio, que é a questão primeira, eu tenho que classificar os elementos que compõem o problema. Eu tenho aqui periculosidade. Periculosidade é circunstância judicial, é agravante, atenuante ou causa de aumento ou diminuição, majorante ou minorante? É uma periculosidade, se ele é perigoso, é uma circunstância judicial. Bom, já demos um tempo para que vocês copiem, vamos agora para a continuação do nosso problema. Gente, vamos começar
de forma bem simples, explicando o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer na primeira fase é achar, a primeira fase é a fase das circunstâncias judiciais. Fase das circunstâncias judiciais. A fase das circunstâncias judiciais, a primeira coisa que você calcula na pena é o grau médio da pena, que ele é formado por essa equação aqui: grau médio da pena é igual a pena mínima mais a pena máxima dividido por 2. Qual é a pena mínima desse problema? Pena mínima? 8. Qual é a pena máxima? 15. 15 mais 8 dividido por 2, quanto é que dá? Vamos lá. Dá o quê? 23. 23 é divisível por 2? Não. Como é que eu vou fazer? Mas eu posso dizer que eu tenho 22 anos e 12 meses, não posso? Não posso dizer? 23 anos não é 22 anos e 12 meses? Quanto é a metade de 22? Grau médio da pena é igual a 11 anos. E quanto é a metade de 12? 6 meses. Então eu achei aqui o que nós chamamos de grau médio da pena. Até aqui alguma dificuldade? Repetindo, grau médio da pena é igual a pena mínima mais a pena máxima dividida por 2. Pena mínima 8, pena máxima 15, trata-se de um crime de extorsão mediante sequestro, né? Cuja pena é reclusão de 8 a 15 anos. Pena mínima 8, 15 anos a máxima, dividido por 2, eu vou achar 11 anos e 6 meses de reclusão. Confere? Tranquilo. Bom, mas nessa primeira fase, eu tenho que achar a pena base. Então, para eu achar a pena base, eu tenho que ter o grau médio da pena mais ou menos as circunstâncias judiciais. Esse é o cálculo. Pena base é igual ao grau médio da pena mais circunstâncias judiciais. Ora, a pena base vai ser igual grau médio da pena, 11 anos e 6 meses. Não é? Foi isso que a gente achou, o grau médio da pena? Mais ou menos as circunstâncias judiciais. Agora preste atenção. Como eu tenho um crime punido com reclusão, para cada circunstância negativa, a pena dele aumenta mais 6 meses. E para cada circunstância positiva para ele, a pena dele vai diminuir 6 meses. Porque é um crime punido com reclusão, tá? Vamos estipular aqui que punido com reclusão, para cada circunstância desfavorável, a pena dele aumenta 6 meses. Para cada circunstância favorável, ela diminui 6 meses. Tá bom? Tranquilos? Vamos continuar então. Ora, se eu tenho uma periculosidade, ele é perigoso, isso é bom ou mal para ele? Mal. Isso vai aumentar a pena dele ou vai diminuir a pena dele? Vai aumentar. Então, para a periculosidade, eu vou dar aqui mais 6 meses. E vou colocar aqui mais 6 meses.
Ele tem bom comportamento social, que também é uma circunstância judicial. Bom comportamento é bom ou mal para ele? Bom ou não é? Não ouvi. É bom ou não é? Muito bem. Se é bom, eu vou dar aqui menos 6 meses para o bom comportamento dele. Então eu terei aqui menos 6 meses do bom comportamento. Esse negativo diminui com positivo e eu tenho a pena base dele em 11 anos e 6 meses. Deu para entender isso aqui? Alguma dificuldade? Eu peguei. Pena base é igual a grau médio da pena, o mais ou menos as circunstâncias judiciais. Mais, se elas aumentarem a pena, menos se elas diminuírem a pena. Cortei uma pela outra, compensei uma pela outra e achei uma pena base de 11 anos e 6 meses. Ok? Tranquilo? Bom, essa é a primeira fase da pena. Eu tenho a segunda fase da pena, que vai levar em consideração as agravantes e as atenuantes. A segunda fase da pena leva em consideração as agravantes e as atenuantes. Ora, então, a segunda fase é igual à pena da primeira fase. A pena da primeira fase nada mais é do que a pena base, né? Pena base. Pena da primeira fase. A segunda fase é igual à pena da primeira fase, que é igual à pena base. Mais ou menos as agravantes ou atenuantes. Segunda fase é igual à pena da primeira fase, que é a pena base, mais ou menos as agravantes ou atenuantes. Tá? Então vamos lá. Na segunda fase eu tenho primeira fase. Qual foi a pena da primeira fase, ou pena base? 11 anos e 6 meses. Mais ou menos. Quais são as agravantes e atenuantes do meu problema? Primeiro, eu tenho 20 anos, que é uma atenuante. Se é uma atenuante, ela vai aumentar ou vai diminuir a pena dele? Diminuir. Eu vou diminuir 6 meses e vou colocar aqui menos 6 meses. Eu vou ter também aqui a reincidência, que é uma agravante, não é? A reincidência, ela vai diminuir ou vai aumentar a pena dele? Aumentar a pena dele em 6 meses. Logo eu coloco aqui mais a reincidência 6 meses. Contra a ascendente, é uma coisa que favorece ele ou prejudica ele? Ele praticou contra o pai, contra o avô? Prejudica, então vai aumentar a pena dele em mais 6 meses. Eu vou colocar aqui mais 6 meses. Mas em compensação, ele confessou o fato perante a autoridade policial e isso é uma atenuante. Logo, eu vou, pela confissão, diminuir de 6 meses. Menos 6 meses. Ora, esses 6 meses corta com esses 6 meses, esses 6 meses corta com esses 6 meses, e nós teremos na segunda fase 11 anos e 6 meses. Não alterou. Fácil, tranquilo, beleza pura. Posso dar uma castigada na prova? Tudo bem. Então entenderam, né? Vamos recapitular aqui. Eu tenho a segunda fase, que é a fase das agravantes e atenuantes. Tenho a segunda fase é igual à primeira fase, ou pena base, mais ou menos agravantes ou atenuantes. A pena da segunda fase vai ser a pena da primeira fase, ou pena base, que era 11 anos e 6 meses, mais ou menos
as agravantes e atenuantes. Eu dei menos 6 meses pelos 20 anos, dei mais 6 meses pela reincidência, dei mais 6 meses contra ascendente e dei menos 6 meses pelo fato dele ter confessado. Cortei esse daqui com esse daqui com esse e mantive o resultado inalterado. Ok? Beleza pura. Tá? Agora vamos para a terceira fase. Na terceira fase é a fase das majorantes ou minorantes. Isso aqui, o quadro está meio falhando, o que? Vamos colocar aqui de vermelho. Vamos ver se melhora aqui. Minorante, ó. Aqui, melhorou aqui. Minorante. Então, terceira fase. Essas são as fases da majorantes. Majorantes. Ou minorantes. Preste atenção, gente. Majorante e minorante é a mesma denominação de causas de aumento ou diminuição. Majorante ou minorante. E nós já aprendemos na aula passada que causa de aumento ou diminuição está relacionada com fração. Ou para aumentar, causa de aumento, ou para diminuir. Toda vez que eu ouvir a palavrinha mágica, fração, aumenta-se de 1/3, aumenta-se de 1/4, aumenta-se de 1/6, é uma causa de aumento. Se eu ver diminui-se de 1/4, diminui-se de 1/6, diminui-se de 1/3, é uma causa de diminuição. Portanto, nesse problema aqui, não há nenhuma causa de aumento e nenhuma causa de diminuição. Vocês concordam comigo? Não há. Nós classificamos o crime, a pena dele é essa aqui, tá? E não tem nenhuma causa de aumento ou diminuição. Todavia, se tivesse, nós aplicaríamos ao problema. Por exemplo, vocês estão com o código aí, vocês podem olhar, se o agente participante do crime colaborar e revelar, ajudar no desmantelamento daquele sequestro, ele vai ter uma diminuição de pena. Você já localizou aí? O que está escrito aí? Leia. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Obrigado. Então, vamos lá. É o 159. Olha o que diz aqui. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, concorrente que denunciar a autoridade facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Quando eu digo pena reduzida de 1 a 2/3, eu ouvi uma fração. Isso aí é uma causa de diminuição de pena. Imaginemos que ele realmente tenha sido beneficiado. Essa pena aqui na fase majorante, eu vou aqui só apagar de novo, para não ficar ruim, eu vou colocar aqui fase 3, que são as majorantes e as minorantes, tá certo? E nessa fase aqui, eu diminuiria da fração, né? Ou eu aumentaria da fração, se a fração fosse para mais ou fosse para menos, tá? Então, preste atenção, a terceira fase, ela é igual à pena da segunda fase, mais ou menos as majorantes e minorantes, ou minorantes. A pena da segunda fase foi 11 anos
e 6 meses. E por ausência de majorante ou minorante, não vai alterar. Então, a aplicação da pena, neste caso, deste senhor Antônio, com periculosidade, bom comportamento, 20 anos, reincidente, que praticou uma extorsão mediante sequestro contra o próprio ascendente, mas confessou perante a autoridade, ele vai ser punido. Qual a aplicação da pena? A pena dele será de reclusão de 11 anos e 6 meses. Professor, mas se nessa terceira fase aqui ele tivesse colaborado para desmantelar o sequestro, eu aplicaria aqui menos essa causa de diminuição de pena. Evidentemente, como ele não colaborou, eu não vou aplicar a causa de diminuição de pena. Deixa eu perguntar. Professor, esse mais ou menos, a aplicação da escola matemática vai fugir tudo aqui? É porque eu coloco mais ou menos, porque se ela for diminuir, menos. Se ela for aumentar, mais. Tá? Bom, aí a segunda pergunta é: verifique se há possibilidade, verifique se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, e indique o regime de cumprimento de pena. Ora, para que eu possa, o primeiro requisito para que eu possa substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito é que a pena privativa de liberdade não pode ser superior a 4 anos. Ora, se a pena foi de reclusão de 11 anos e 6 meses, eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Não. Não, porque a pena é superior a 4 anos. Pronto. Professor, e o regime de cumprimento de pena? Qual é o regime de cumprimento de pena aqui? Fechado. Fechado também, porque a pena é superior a 8 anos, né? Regime fechado. Entenderam? Fácil, copiem. Então agora vamos ver o segundo problema da noite. O segundo problema é o seguinte: Bento, com várias entradas na polícia, e eu vou aqui apagando, que agora nós vamos ter aqui a história do Bento, né? Bento com várias entradas na polícia, se vocês quiserem anotar, aí de péssimo caráter, mediante paga, depois de embriagar-se propositadamente, praticou o crime de furto qualificado. Então vamos colocar aqui a história do Bento. O Bento, gente, o Bento, aqui, Bento, ele tem várias entradas na polícia, né? Várias entradas. Péssimo caráter. Péssimo caráter. Depois de embriagar-se propositadamente, embriaguez pré-ordenada, né? Praticou o crime de furto qualificado. É o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do CP. Inciso 3. Inciso 3, porque ele praticou com emprego de chave falsa. Por isso que é inciso 3º. Aí ele pede para fazer a aplicação da pena. Aplique a pena, né? 2. Verifique se é possível a substituição da pena restritiva de liberdade por uma
privativa de liberdade por uma restritiva de direito e o regime, né, de cumprimento de pena. Regime de cumprimento de pena. Então vamos recapitular. Vou voltar aqui. Bento, com várias entradas na polícia, de péssimo caráter, mediante paga, depois de embriagar-se propositadamente, praticou o crime de furto qualificado. Bento, várias entradas na polícia, péssimo caráter, embriaguez pré-ordenada, praticou o furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3º do CP, com emprego de chave falsa. O inciso 3º ali com emprego de chave falsa. Faça a aplicação da pena, verifique a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e veja o regime de cumprimento de pena. Ok? Copiem. Bom, então, senhores, vamos pegar aqui o nosso cálculo. Vamos primeiro ver o problema e classificar o problema. Nós temos aqui várias entradas na polícia. Várias entradas na polícia são os antecedentes dele. Antecedente é o quê? Circunstância judicial. Circunstância judicial do artigo 59. Culpabilidade, antecedente. Então, circunstância judicial. Péssimo caráter é o quê? Personalidade. Personalidade é circunstância judicial. Embriaguez pré-ordenada é a pessoa que se embriaga para praticar o crime. Eu pergunto, isso é o quê? Uma agravante. Muito bem. Agravante. Qual é a pena do furto qualificado pela chave falsa, pelo emprego? Hein? Reclusão, não é isso? Reclusão de 2 a 8 anos. E multa. E multa? E multa. Já está influenciando, eu já estou colocando uma agravante para ele aqui. Beleza? Tá, eu quero a aplicação da pena, eu quero saber se eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Não, querida, aí vamos explicar isso aqui. Por que a paga não é agravante? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Vocês devem ter aprendido em penal 1 o princípio do ne bis in idem. Não posso punir a mesma pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Ora, se eu já coloquei a paga como um agravante, eu não posso aumentar a pena dele de novo pela paga. A paga aqui está servindo para qualificar o furto. Todo furto que é praticado, eu já incluí aqui a paga. Cadê a paga? Ah, não foi incluído, realmente. Faltou incluir a paga bem aqui. Pensei que eu já tivesse incluído ela aqui em cima. Então vamos lá, vamos atender o seu pedido. A paga é um agravante, perfeitamente. Nós colocamos a embriaguez pré-ordenada como agravante, então a paga não está aqui. Se ela já tivesse sido incluída aqui em cima, eu não poderia incluir mais aqui embaixo. Não posso, pelo princípio do ne bis in idem, punir a mesma pessoa duas vezes pelo mesmo crime. Muito bem. Então, primeira pergunta, faça a aplicação da pena, né? 2, verifique se é possível uma pena restritiva de direito.
E 3, calma, qual o regime dele. Vamos ver, tem mais alguma agravante que vocês detectaram aí? O emprego de chave falsa qualificou o furto, né? Ele deixou de ser simples para ser um furto qualificado. Como é que eu sei isso? Pena do furto simples de 1 a 4. Pena do furto qualificado de 2 a 8. Quando eu tenho um aumento da pena mínima e da pena máxima, eu tenho uma qualificadora, que é diferente da causa de aumento que vem infração. Lembram disso? Aula passada. Bom, então preste atenção. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou detectar aqui é o seguinte. Primeira fase, circunstâncias judiciais, tá? Primeira fase, circunstâncias judiciais. Primeira coisa que eu acho é o grau médio da pena, que é igual à pena mínima mais pena máxima dividido por 2. Qual é a pena mínima? 2. Qual é a pena máxima? 8. Dividido por 2, isso aqui vai dar 10. Dividido por 2 vai dar 5 anos. De quê? De reclusão. Achei o grau médio. Preste atenção. O grau médio da pena aqui é igual a 5 anos. Alguma dúvida em relação ao grau médio? Tranquilo, fácil. Agora preste atenção. Pena base. Pena base é igual ao grau médio da pena, mais ou menos as circunstâncias judiciais. Pena base é igual ao grau médio da pena, mais ou menos as circunstâncias judiciais. Daí, pena base vai ser, PB vai ser, qual é o grau médio da pena? 5 anos, mais ou menos circunstâncias judiciais. Ora, várias entradas na polícia é uma coisa boa ou ruim para ele? Ruim, vai aumentar a pena dele, né? Ele já é um cara que já tem várias entradas, são antecedentes, né? Logo, como o crime é apenado com reclusão, para cada circunstância favorável, eu vou diminuir 6 meses da pena, e para cada circunstância desfavorável, eu vou aumentar 6 meses da pena. Logo, várias entradas, vai aumentar ou diminuir a pena? Aumentar a pena em 6 meses. Então eu jogo logo para cá. Mais 6 meses. Péssimo caráter. Vai aumentar ou não vai? Vai, claro. Péssimo caráter, tem que aumentar a pena dele mais 6 meses. Jogo para cá. 6 meses, mais 6 meses. Aí eu pergunto, eu tenho mais alguma circunstância judicial aí? Não. Então, eu tinha aqui 5 anos, 6 meses com 6 meses dá mais 1 ano, né? Com mais 5, 6 anos. Então, a pena base passa a ser 6 anos. Alguma dúvida em relação à pena base? Tranquilos? Vamos então para a segunda fase. Segunda fase. Que é a fase das agravantes ou atenuantes.
A segunda fase é igual à pena da primeira fase. A pena da primeira fase nada mais é do que a pena base. E a segunda fase vai ser esta pena base diminuída ou aumentada das agravantes ou atenuantes, conforme o caso. Se tiver agravante, eu aumento a pena. Se tiver atenuante, eu diminuo a pena. Segunda fase é igual à pena da primeira fase, que nada mais é do que a pena base, mais ou menos as agravantes ou atenuantes. Muito bem. Nossa segunda fase será pena da primeira fase, 6 anos, mais ou menos agravantes ou atenuantes. Não é isso? Vamos ver então. Eu tenho aqui embriaguez pré-ordenada, né? Embriaguez pré-ordenada, nós vamos, então, é uma coisa positiva, o cara que cheira uma cola de sapateiro para assaltar o outro, uma coisa boa, vai diminuir a pena dele? Não, vai aumentar em 6 meses. O fato dele ter praticado o crime por paga ou promessa de recompensa é uma coisa boa para ele? O juízo de reprovabilidade dele não é maior, ele praticou o fato que ele foi pago para fazer. Você não tem um juízo de reprovabilidade maior? Com certeza. Então isso aqui, a paga vai aumentar em 6 meses. Vou botar bem aqui porque já tem aqui um outro aqui para não confundir 6 meses. Então eu pego 6 meses da embriaguez pré-ordenada mais 6 meses da paga. E eu vou ter aqui na segunda fase 7 anos. Confere? Perfeito? 7 anos. Tranquilos? Fácil? Sem problema? Muito bem. A terceira fase, nós já sabemos que a terceira fase é a fase das majorantes ou minorantes, também chamada de causas de aumento ou causas de diminuição. Diminuição da pena. Elas vêm expressa como? Qual é a palavrinha mágica? É uma fração. E ela vem sempre com 1/3, 1/6, 2/5, etc. Tá? Ela sempre vem com uma fração. Nesse problema aqui, eu tenho alguma fração? Não. Portanto, na terceira fase, que é igual à pena da segunda fase, mais ou menos majorantes ou minorantes, na ausência de majorantes ou minorantes ou causas de aumento ou diminuição, a pena da terceira fase será igual à pena da segunda fase, 7 anos, mais ou menos, não tem nada aqui, permanecerá então os 7 anos. 7 anos é a pena dele, de reclusão. Muito bem. Então, vamos lá. Faça a aplicação da pena. Qual é a pena dele? Pena de 7 anos de reclusão. Restritiva de direito, é possível eu substituir essa pena de 7 anos privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Não, porque pois está acima de 4 anos.
E qual é o regime de cumprimento de pena? Semi-aberto. Porque a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Respondi meu problema. Muito bem. Vamos supor que ele tivesse uma minorante. Só para amor ao debate. Eu vou escolher uma minorante que está prevista aí no código, se o criminoso é primário, pega o parágrafo primeiro aí. Se o criminoso é primário, de pequeno valor a coisa. Você quer aumentar? Ela quer aumentar, vamos aumentar. Se o crime é praticado durante o repouso noturno, a pena é aumentada de 1/3, né? Por amor ao debate, como é que ficaria o nosso problema? Preste atenção. Por amor ao debate, a nossa colega que descobriu aqui a paga, ela está agora colocando uma agravante para agravar a pena do cidadão. Veja que ela será aquelas promotoras terríveis que quer ver o cara garantista. Ela garante que o cara vá para a cadeia. Então, se eu tivesse que fazer aqui 1/3, aumentar, era simples, eu pegaria mais ou menos 1/3 dessa majorante. Qual foi a majorante que a senhora escolheu? Praticada durante o repouso noturno. Imaginemos que ele tivesse praticado esse crime durante o repouso noturno. Eu pegaria essa pena de 7 anos, vamos continuar o cálculo bem aqui, 7 anos mais 1/3, né? Ora, 1/3 de 7 tá meio complicado, não tá? Mas eu posso fazer a seguinte divisão: 6 anos, 7 anos é 6 anos e 12 meses, não é? Não é isso? 7 anos, não é 6 anos e 12 meses? Ora, quanto é 1/3 de 6? 2 anos. Quanto é 1/3 de 12? Quanto é? 4 meses. 4 meses. Logo, se eu aumentar 1/3 aqui e aumentar 1/3 aqui, eu terei, vamos lá, 8 anos, 9 anos e 4 meses. Não é isso? 9 anos e 4 meses. Aí, aqui eu teria a pena final da terceira fase, 9 anos e 4 meses. E aqui ele passaria por regime fechado. Tranquilos? Alguma dúvida, alguma pergunta?